Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo e infelizmente, devido a alguns problemas que eu tive de conexão com a internet, eu passei os últimos dias sem postar nada. Então só gravei os vídeos, salvei lá no HD e fiquei aguardando um dia que a internet resolvesse dar o ar da graça, né? E aparecer e me ser útil para o que de fato eu pago, né? Pelo serviço. Pois bem, eu acabo de reler, porque tem aquela frase famosa que diz recordar é viver. Aí aqui eu digo que reler é viver. Porque de fato eu tenho esse hábito de sempre reler algum livro ou gibi com o qual eu tenho mais afinidade. E em meados de 2019, a editora Mitos resolveu lançar os ônibus do Hellboy, que é esse personagem que se tornou célebre devido às duas adaptações que ele recebeu no cinema. A primeira, que é espetacular, que é de direção do Guillermo del Toro, que se não me engano é mexicano, e o Hellboy ele ganha vida, né, a partir da interpretação do Ron Perlman, que é um desses atores do quinto escalão de Hollywood que ninguém se lembra dele, né? Enfim, né, mas esse filme Hellboy é a prova viva de que quando você tem um bom elenco de apoio, bom diretor de ator, um bom, vamos dizer, chamar de design, né, de, de ação, né, etc., você consegue ter construir um bom filme, mesmo que ele pareça aparentemente tolo ou simples, que é o caso do Hellboy. E por incrível que pareça, o Hellboy o filme, né? Os dois primeiros, em especial o primeiro, é uma excelente adaptação dos primeiros arcos de história aqui do Mike Mignola, né? Que é o desenhista e criador dessa personagem Hellboy. Eu acho que ele é ali no início dos anos 90, não sei, final dos anos 90, não sei precisar, porque eu não pensei sobre isso, eu simplesmente li esse encadernado. Antes de sair o filme, eu já conhecia o Hellboy, porque ao passar pelas bancas de revista, eu vi aquele personagem curioso, que é um demônio vermelho, né, com uma postura simiesca, né, de um gorila, ou um orangotango, né, porque ele tem braços muito mais longos do que o que seria de se esperar. Mas eu, apesar de eu ficar atraída assim, pela estética do personagem, mas eu nunca tinha lido. Porque, pelo menos assim que eu comecei a ter algum interesse mais aprofundado pelos gibis, a editora Mitos lançava encadernados, em edições luxuosas, e eu achava muito caro e acabei não comprando por causa disso. Mas voltando, em meados de 2019, a editora Mitos lança esses ônibus, né? Essas edições que tentam compilar todas as histórias do Hellboy numa uma edição que não era barata, mas pelo que eu percebi, a Mitos nesses últimos anos tem feito o seguinte: caso você entre no site deles e compre no período de pré-venda, né, enquanto eles estão ainda no processo de produção daquele gibi, né, ou daquela edição pelo menos, você consegue comprar com 50% de desconto. Então, assim, uma revista que seria, sei lá, R$ 70, sai por 35, uma que era 80, sai por 40. É um valor alto? É, mas pelo número de páginas, né, pelo trabalho gráfico que eles realizam, não ficou tão caro. Porque todas as páginas são preto e branco, eles trazem extras, esses volumes, entrevistas com o roteirista e criador da personagem, que é o Hellboy, eu acho que vale muito a pena. E aqui, nesse primeiro encadernado, ele tem como, são 4 a coleção completa. O primeiro é esse que eu acabei de reler, que tem como subtítulo A Semente da Destruição, se não me engano. É esse mesmo, Semente da Destruição. Aí tem uma série de pequenas outras histórias, que tem uma delas que são os cães, é isso? Os lobos de Santo Agostinho, o Caixão Acorrentado, que ele fala sobre uma espécie de vampiro, mas eu acho que o Mike Mignola ele gosta, não sei se ele voltará a trabalhar com essa personagem, mas eu gostei da interpretação que ele faz aqui para o mito do vampiro, né? E tem uma outra minissérie que é o Despertar do Demônio, que ele aprofunda mais essa origem e o objetivo do Hellboy, e por fim, Quase um Deus, que é esse quase Deus é um golem, é um constructo, né? Como aquele personagem nem do Frankenstein, é como golem mesmo, né?
do mito hebraico, né, judaico, feito de carne humana, né, tipo um construto, né, um robô medieval, né, feito de carne humana, de peças, de pedaços de carne humana. Ele tem entre aspas, irmão, que é uma outra dessas criaturas, e ele tem ele passa a existência dele roubando é, tumbas e cemitérios para juntar pedaços e corpos humanos. Aí no final lá para a metade da história a gente acaba descobrindo por qual motivo macabro que ele faz isso, né? Eu vou mostrar a edição logo para não perder muito tempo e o vídeo não ficar normalmente longo. O Hellboy ele é trazido ao nosso mundo a partir de um feitiço, né, do encantamento realizado por um grupo de nazistas, né, que provavelmente pretendiam trazer o mundo um tal de Ragnarok, né, um destruir do nosso mundo e uma reconstrução dele. É uma história relativamente complexa. O Mike Mignola ele apresenta os aspectos variados da narrativa que ele quer trazer aos poucos ao longo da série, e pelo que deu para entender, Mike Mignola ele não tem intenção de desenhar, fazer histórias do Hellboy pela vida inteira. Eu acho que ele meio que fez uma linha temporal do que ele gostaria de tratar nas histórias do Hellboy. O Hellboy vai nascer, ele terá determinadas relações sociais, terá o seu desenvolvimento, a sua morte, ele vai para o inferno e pronto, acabou a série do Hellboy. E como foi um personagem que fez muito sucesso, casualmente ele faz algumas participações especiais junto com Batman ou com outros personagens da DC que podem ser relacionados com Hellboy. E personagens que aparecem ao longo aqui das histórias do Hellboy ganham minisséries próprias. Depois saem algumas histórias curtas do Hellboy, mas pelo que deu para entender, o Mike Mignola ele não tem interesse de expandir infinitamente as histórias do seu personagem, assim como acontece com o Homem-Aranha, que é uma personagem que tem mais de 70 anos, ou o Superman e o Batman, que ambos têm mais de quase 90 anos, né, de existência. O Mike Mignola não tem essa pretensão, ele quis encerrar a trajetória do seu personagem, matá-lo logo, para evitar esse tipo de desdobramento, que é o que nós vamos acompanhar ao longo dos três próximos volumes do Hellboy. Vou mostrar algumas páginas para vocês terem ideia do... Aparentemente, pode parecer um pouco tolo, porque ele tem uma arte que é bem estilizada, mas é compatível com o tipo de história que ele está narrando, né? E o Hellboy ele tem uma personalidade que ele é bem sarcástica, né? Ele lida com as coisas mais extraordinárias no seu cotidiano, como se fosse um arroz com feijão. Ele se depara com lobisomens, com vampiros, mortos-vivos, monstros anfíbios, né? Como esses sapos que até servem de inspiração para uma criatura que aparece no filme. E fora essa associação do Hellboy, entre aspas, com elementos dos mitos de Cthulhu, né, do H.P. Lovecraft, que sempre aparecem aqui. Claro que é uma adaptação livre da mitologia Lovecraftiana, mas mesmo assim ela é bem competente, porque ela acaba encarnando o tom meio sarcástico, não é? E hilariante mesmo, né, do Hellboy, que ele é enfim, né? Ele não é uma pessoa muito séria, não leva o trabalho dele ao pé da letra, ele tem problemas para respeitar autoridades e, enfim, é um daqueles profissionais que ele sabe que é bom no que faz e não tolera interferências inadequadas no trabalho que ele desempenha. E ao pouco nós acompanhamos esse trabalho do Hellboy em investigações a casos paranormais, né, ou sobrenaturais. Há uma equipe que o acompanha que passa por modificações ao longo da série, porque infelizmente seus companheiros morrem, né, porque eles se confrontam repetindo, né, com hordas de mortos-vivos, com matilhas de lobisomens, com pragas de vampiros, com divindades pré- ou antediluvianas ou da Babilônia Antiga. Então, assim, ele não faz um trabalho que é bonito de se ver e, infelizmente, alguns de seus companheiros acabam morrendo ao longo da história. Mas tem dois aqui que são de destaque, que inclusive apareceram no filme, né? Que é o Abraham Sapiens, que é uma espécie de um peixe humanoide,
Ele tem uma história, ele tem uma origem que é idêntica àquela que é mostrada no filme. Eles encontram no subsolo uma criatura dentro desse, uma espécie de, não sei, de cúpula, né, de aquário. Isso tem escrito lá, não é? O Abraham Sapiens, e tem a data que é equivalente ao da morte do Abraham Lincoln, né, que é um presidente dos Estados Unidos que foi assassinado. Então eles fazem uma evocação a isso e utilizam o Abraham, né, como um nome, é um prenome pro Abe, né, como o Hellboy chama. E tem a Liz, que é uma menina que tem poderes pirocinéticos, né? Ela cria fogo do nada, ou ela pode, né, incinerar o seu próprio corpo, né, e as pessoas que estão ao seu redor. Né? Ela pode controlar fogo, etc. Aí, repetindo, eles se defrontam com as situações mais inusitadas, escatológicas, e o Hellboy ele encara isso com muito, entre aspas, bom humor. Né? Depois ele descobre que supostamente ele veio o mundo para desencadear o Ragnarok. Né? Então ele se confronta com esse feiticeiro poderoso que o trouxe ao mundo, que é o Rasputin, que é aquele mesmo lado que era uma espécie de conselheiro da família Romanov antes da Revolução Russa. Ele diz que ele, apesar de ele servir os czares, ele não tem nenhum interesse, entre aspas, patriótico em relação à Rússia, e muito menos depois com como é? Dietrich Reich, né? O terceiro Reich, né? Alemão. Ele achava o Hitler um homenzinho e achava desprezível a ideologia que ele desenvolveu e o tipo de pessoa que se associava a ele. Mas, como eles tinham um poder financeiro quase que limitado, ele achou assim, interessante se aliar a ele para os seus objetivos. Que, primeiro, ele faz uma espécie, esse Rasputin, ele faz uma espécie de culto à serpente originária, né, o dragão. Ele quer trazê-lo de volta ao mundo. Porque ele tem essa conexão não só com os mitos das culturas ao redor do Mediterrâneo, nesse culto à serpente e ao oceano primordial, como também ele faz uma evocação aos mitos bíblicos, e ele mescla isso com alguns elementos que são livremente inspirados na mitologia do H.P. Lovecraft, né, desses deuses antigos, né, que estão adormecidos e que basta que eles acordem ou sonhem para que toda a humanidade seja destruída. E aparentemente, pelo que ele explica aqui, né, o Rasputin, que eu não sei se é uma figura confiável, vamos ver se ela aparece nos próximos volumes, ele diz que o Hellboy ele foi trazido ao mundo, ele tem uma mão que é em formato de pedra, para auxiliar no despertar dessa serpente primordial, que servirá não para destruir o mundo, mas para reconstruí-la, porque a humanidade existe em grande número, né, e isso cria um certo desequilíbrio. Eles querem evocar essa antiga serpente, que é o dragão, para trazer uma nova ordem ao mundo. E daí aí tem essa história que é a principal, que é de... Nós acompanhamos essa trajetória do Hellboy, será que ele vai assumir esse papel ao qual ele foi convocado ao mundo, que é de ajudar nessa conjuração do dragão, da antiga serpente, ou se ele vai optar por um outro tipo de vida. E enquanto essa história maior se desenrola, né, nós acompanhamos esse embate do Hellboy com essas criaturas do sobrenatural. Aí, como então, o Hellboy se confronta com vampiros, com alcatéis de lobisomens, com pragas de zumbis e com divindades babilônicas, né, ou do mundo antigo. Tinha um trecho aqui, nossa, que eu queria muito mostrar, que ele se confronta com uma personagem que é a Lamia, ou Lamia, uma personagem que é ligada à mitologia grega, mas é algo muito mais antigo. Eu gostaria de ler um trecho para que vocês sintam um pouco desse clima do Hellboy, né? Que essa Lamia, ela é designada para Hellboy. Desde que estou no mundo, muitos homens já falaram de você. Profetas proviram sua vinda. Esperei séculos para vê-lo com meus próprios olhos. Contudo, é óbvio que se encontra tão aquém de sua glória que chega a ser difícil reconhecê-lo. E o Hellboy responde, por que você está falando com... porque você está falando com o cara errado, né? Aí ela diz, após tanto tempo perdido entre humanos, você quase perdeu a si mesmo, renegou os seus próprios semelhantes. E o pior,
encharcou-se no próprio sangue dos seus semelhantes, né? Travou batalhas contra integrantes de sua própria família e da minha, né? Diz essa lâmina, né? Espíritos ancestrais do ar, das montanhas, dos riachos e lagos antigos, ou antigos deuses de tumbas e trevas, demônios do inferno, bruxas, estregues, vampiros, fantasmas desgarrados de seus sepulcros, são esses os seus semelhantes e parentes. Né? Ela diz para o Hellboy. Recorde-se e saiba também que Vladimir Jerusko já foi humano, mas hoje é como se fosse meu próprio filho, que é um vampiro aqui que aparece na história. Né? Ela continua, você matou o pai de Georesco e agora deve assumir o lugar dele. Ele diz, eu? Ela responde, fique comigo. Ele diz, chega pra lá dessa merda, eu vou cair fora daqui. Sai pra lá, seu bicho feio, escolhi o cara errado. E daí ele segue, né, dando pancadas. Essa lâmina está associada ali ao mito, na verdade a mitos que nós poderíamos chamar de indo-europeus, que criaturas semelhantes aparecem na Roma e na Grécia Antiga, em mitos egípcios, babilônicos, né, hebraicos, indianos. Né? Então, assim, é uma criatura que perpassa, né? Uma mulher, entre aspas, essa lâmina muitas vezes é uma corruptela do mito da grande mãe, né, da mãe primordial, né, que pariu a serpente com qual ela se casa para dar luz a outros deuses, né, e a outras formas de vida. Mas, enfim, vou encerrando por aqui. E fica a dica aqui da leitura do volume do Hellboy. Eu acabei de ler, mas já quero ler de novo. Mas como tem outros volumes aqui da série, eu vou preferir ler os outros para depois, quando eu concluir tudo, eu voltar de novo aqui, porque dá vontade de ler e reler sempre. Porque é um texto que é muito ágil, é muito divertido, não é para ser levado muito a sério, porque o personagem ele é meio que sarcástico e debochado mesmo. Enfim, né? Mas vale a pena. Para quem gosta de elementos ligados à mitologia, ou tem alguma curiosidade por bruxaria, demonologia, ou que gosta dessa arte mais estilizada que o Mike Mignola realiza, acho que vale muito a pena que ler o Hellboy e buscar para comprar também. Em especial porque agora lá no site da Mitos eles estão em promoção, né? Não sei se chega a ser 50% do valor de capa, mas pelo menos 60% de desconto vocês conseguem. Então, por enquanto é só, fica a dica de leitura do Hellboy e até o próximo vídeo, até o próximo volume aqui da série do Hellboy. Aí, no futuro próximo, vocês procurarão aí nessa tal da playlist, né, outros vídeos tratando do Hellboy. Eu tenho muitos livros dele, eu pretendo reler e ler, né, nesse próximo mês. Então, até breve, uma boa sorte e até o próximo vídeo.